Olá, meu nome é Sérgio Ramos. Eu estarei a partir de hoje fazendo aqui alguns vídeos curtos, alguns vídeos rápidos, cerca de 10, 12 minutos, no máximo 15 minutos, eu pretendo, explicando um pouco alguns textos bíblicos, algumas coisas, alguns temas relacionados à Bíblia Sagrada, procurando sempre ser o mais exegético possível e trazendo alguns esclarecimentos para que nós possamos refletir acerca da palavra de Deus, da revelação de Deus para nós. Hoje talvez demore um pouco mais, mas eu quero iniciar com um tema: por que fazemos o que fazemos? Isso porque é comum que as pessoas realizem algumas ações e não parem na realidade para refletir do porquê fazemos isso e desta forma. Muitas de nossas ações, elas são carregadas de tradições que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, etc., que eles seguiam. E muitas são carregadas de significados, sim. Entretanto, e são até relevantes para a nossa vida. Entretanto, existem muitas outras dessas ações que elas não têm significado algum, que elas não condizem com uma realidade, mas são empíricas e sem fundamentação bíblica, o que é o mais importante para nós e o que é o que estaremos discutindo, refletindo na realidade aqui hoje. Embora pessoas acreditem que a fé, ela... e digam, né, que a fé ela é cega, que ela é ilógica, que ela é irracional, eu quero aqui refletir com você a respeito da fé salvífica, da fé em Jesus Cristo, da nossa fé em Deus, que ela não é ilógica, que ela não é irracional, muito pelo contrário, é uma fé racional, é uma fé fundamentada, baseada nas revelações de Deus, desde a fundação do mundo, os patriarcas, para os apóstolos de Jesus Cristo e para nós. Tudo que foi, sabe, que Deus foi fazendo ao longo do tempo, tudo foi sendo conduzido de uma forma minuciosa, nos seus mínimos detalhes mesmo, para a chegada da plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Existe um tema que eu tratei numa escola bíblica dominical, na realidade era uma introdução acerca do Pentateuco, onde eu falei sobre a importância do Pentateuco. Na verdade, a revista da EBD, ela nos direcionava para isso, então eu fiz ali um preparo, né? Trazendo para a classe naquela ocasião sobre a importância do Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, para a nossa fé, para a fé cristã. E existe aí uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo. Sendo assim, o que ele quer dizer com isso é que qualquer sermão do Antigo Testamento que ele não revele Cristo, ele não pode ser considerado genuinamente bíblico. Qualquer sermão que pregarem no Antigo Testamento e ficar simplesmente que Davi era o cara, que Sansão foi o tal, que Salomão foi muito inteligente e nós precisamos ser inteligentes, sábios como Salomão. Se tudo isso não revelar Cristo, não pode ser considerado um sermão genuinamente bíblico. Tome cuidado. Tome cuidado com essas frases de efeitos que são legais, são muito importantes. Eu gosto de usar frases de efeito, mas, inclusive, o tema, né, é uma frase de efeito. Por que fazemos o que fazemos? Mas tudo isso precisa apontar para Cristo, precisa revelar Cristo. Existe uma outra frase iluminadora de Santo Agostinho, onde ele diz, isso traz uma clareza muito grande
pelo menos para mim, eu acredito que para você também não será diferente, onde Santo Agostinho ele diz o seguinte: quando nós ainda estamos falando a respeito da importância do Pentateuco, a importância da Escritura Sagrada, né, a importância de toda essa fundamentação para a nossa fé, ele diz assim: o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele encontra-se revelado no Novo Testamento. Então você pode perceber a importância do Antigo e do Novo Testamento para a nossa fé cristã, porque essas duas alianças elas formam uma unidade, Porque quando nós falamos do Novo Testamento, ali na sua construção, quando os apóstolos do Senhor ainda estavam, sabe, consolidando a igreja do Senhor, formando a igreja do Senhor, todas as explicações a respeito de Cristo, ela vinha fundamentada no Pentateuco. Ela vinha fundamentada no Antigo Testamento, porque ele estava apontando para Cristo. Já quando um homem cai, né, o pecado, ali já estava, quando Deus faz ali a roupa para eles, com peles de animais, ali já estava prefigurando os nossos pecados sendo cobertos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, tenha isso em mente, reflita um pouco nisso, que toda a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar para Cristo. Cristo, ele não é simplesmente o tema mais importante da Escritura. Na realidade, ele é o tema principal das Escrituras Sagradas. Para não ficar somente nas minhas palavras e nas citações que eu fiz aqui de alguns teólogos importantes para a nossa fé, eu quero citar um exemplo que para mim ficou muito claro. Eu costumo usar esse exemplo em algumas das minhas explicações a respeito do que por que fazemos o que fazemos, que é a respeito da apresentação, por exemplo, de crianças. Não quero dizer aqui, querido, que isso seja errado, que não devamos fazer, até porque eu fiz, né? Fiz com os meus filhos. Acho que isso traz assim um senso de responsabilidade aos pais, de que isso traz assim um encorajamento, né, aos pais, porque a Bíblia vai nos dizer que os filhos eles são herança do Senhor. Mas não existe fundamentação bíblica, fundamentação neotestamentária para nós fazermos a apresentação de crianças. Nós sabemos que a Igreja Católica, isso será um tema, a respeito do batismo, isso será um tema para uma próxima mensagem, para um próximo vídeo, mas a Igreja Católica, ela pratica, né? Ela pratica o batismo de crianças pequenas, crianças sem entendimento, e isso é completamente errado, é completamente antibíblico, porque o batismo nada mais é do que um simbolismo, é um mandamento, tá? É um mandamento, mas ele vem acompanhado de um significado muito importante, porque o batismo ele vem após o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela é batizada, porque ali ela é sepultada. Ela é sepultada naquela ação ali do batismo, quando ela desce as águas, e ela, quando volta às águas, ela volta para uma nova vida em Cristo. Então, tudo isso aí tem um simbolismo, tudo isso aí tem um significado muito importante. Mas uma criança, ela não tem a capacidade de se arrepender, ela não tem a capacidade de entender que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, morreu em nosso lugar, em meu e em seu lugar. Para tanto, é preciso nós entendermos, por exemplo, voltando para a apresentação, que no capítulo 13 do livro de Êxodo, logo após, né, Deus instituir ali a primeira Páscoa,
quando um cordeiro é morto e a família deveria comer todo aquele cordeiro, se a família fosse pequena, se juntava com outra família, o sangue era passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando viesse para matar o primogênito, ele passasse por aquela casa, não entrasse, não atingisse aquela família, o primogênito daquela família. E aí, isso no capítulo 12, logo no capítulo 13, Deus ele vem instituir que todo o primeiro filho, homem, de todas as famílias dos israelitas, eles deveriam ser consagrados ao Senhor, eles deveriam ser apresentados ao Senhor. Está em Êxodo, capítulo 13, no versículo 2, onde diz o seguinte: consagre a mim todos os primeiros filhos dos homens dos israelitas, o primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então veja que isso era para o primeiro filho, homem, e a primeira cria dos animais de cada família. Esses deveriam ser consagrados, deveriam ser apresentados ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 21 ao 23, na verdade a gente vai até o 24, ele vai dizer o seguinte: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes mesmo dele ser concebido. Versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação dela, está falando a respeito de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo disposto a lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso é o que a lei iria ali designar para as famílias. Se a família fosse sem condições, mais pobre, aí era um pombinho, era uma efa de farinha, enfim. Não vamos entrar neste assunto aqui, mas o que está descrito é que o Senhor sim foi apresentado, Jesus ele foi apresentado no templo, mas o que muitas pessoas omitem é que era para se cumprir a lei, e a lei dizia que todo o primogênito, homem de cada família, deveria ser apresentado ao Senhor, assim como as primeiras crias dos animais. Então, partindo desse princípio bíblico, nós não vemos de forma alguma, nenhuma, mas nenhuma, querido, fundamentação para a apresentação de crianças. Embora eles sejam herança do Senhor, embora os nossos filhos sejamos nós mordomos, né? Estamos cuidando daquilo que Deus nos concedeu, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para cuidar. Isso não é um fundamento bíblico, não é um parâmetro bíblico, não é um mandamento bíblico fazer a apresentação. Como mais uma vez repito, não digo aqui que seja errado, acho importante fazê-lo, mas a gente precisa entender o porquê estamos fazendo, para que estamos fazendo, porque é importantíssimo, importantíssimo que o crente ele tenha base bíblica para tudo aquilo que ele irá fazer, para tudo aquilo que ele irá ensinar, porque nós não ensinamos, como é que eu posso te dizer? Nós ensinamos Bíblia, nós ensinamos a respeito de Jesus, nós precisamos ensinar, pregar, o Evangelho, e não as nossas experiências, simplesmente. As nossas experiências, elas podem sim servir como um exemplo, como uma ilustração para fundamentar, não, mas para ilustrar algum fundamento bíblico. Isso sim, mas jamais as nossas experiências têm que ser a base para a fé, para a nossa ou para a fé de alguém. É a Bíblia que precisa ser a fundamentação, é nela que tem que haver a fundamentação, é nela que precisa estar alicerçado a nossa fé, e não nas nossas experiências. Por isso, nós precisamos entender por que fazemos o que fazemos. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Eu sou Sérgio Ramos e gostaria muito que você pudesse estar me acompanhando aí em nosso canal,
Estarei subindo este vídeo para o YouTube e outros vídeos onde nós podemos refletir um pouco a respeito da palavra de Deus. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Fiquem com Deus. Que o Senhor os abençoe.